Quando meu filho Luan nasceu, meu filho está com 18 anos hoje, vai fazer 19, inclusive está fazendo engenharia florestal agora na Federal, aqui do estado do Paraná. Eu quase desisti de ser corretor de imóveis rurais. Era um ano difícil, porque a economia passava por uma turbulência grande, troca de gestões de governos ali, tinha impeachment no meio do caminho, o Congresso estava bagunçado e existia uma insegurança. Então ninguém comprava e ninguém vendia. Só que o pai de família, você tem que levar dinheiro para casa no final do mês. Você tem luz para pagar, você tem água, você tem supermercado e você tem que ter caixa. Eu lembro que eu tinha vendido um carro que eu tinha na época para comprar os meus móveis do meu escritório. E a coisa foi feia, não vendia. Para sustentar a minha família nesse período, eu tinha que vender uma cadeira por dia do meu estoque de cadeiras. Eu tinha cadeiras vermelhas, até tem algumas fotos aqui, que se o pessoal tiver, eles podem mostrar para vocês aqui como era meu escritório antigamente. E eu tinha que vender uma cadeira por dia. Eu tinha pago na época R$350 cada cadeira. E o cara dos móveis usados, você sabe que esses caras exploram você, eles percebem quando você está sem dinheiro, né? Eu tinha que vender cada cadeira minha por R$50 para comprar fralda para o Luan, para colocar comida na mesa. Eu pensei em desistir. A minha secretária na época era a Camila, e também tinha o Fabiano que trabalhava comigo. E o Adão, que era o meu motorista. O Adão eu tive que dispensar, porque não tinha dinheiro para pagar o Adão. O Fabiano era um corretor autônomo. Ele vinha com os recursos dele. E a Camila era minha secretária. E a Camila estava com 4 meses de salário atrasado, a luz da imobiliária cortada. É vergonhoso isso. Mas isso te faz você crescer. E você chega em casa, você tem uma pressão na tua família. E aí? Você é o homem da casa, você é o provedor, o que você vai fazer? Você tem que levar dinheiro para casa. E a forma que eu levei dinheiro para casa nesse período foi vendendo as minhas cadeiras. Fui vendendo uma cadeira para entrar grana. E ali, eu acho que era o dia 27, 28, não me lembro daquele ano ali. Eu acho que era 2009 para 2010. Acho que era uma quinta-feira. Eu falei, eu vou fechar esse escritório na segunda-feira e vou arrumar um emprego normal para mim, porque não tem mais como a gente continuar com isso aqui. Porque não dá, né? Às vezes chega no limite e você tem que encontrar uma solução. E imobiliária, vocês sabem, pessoal, se não entrar dinheiro até 2 horas da tarde numa sexta-feira, você só vai ver dinheiro na segunda. E por incrível que pareça, eu tive que me reposicionar. Eu trabalho com venda de fazendas, arrendamentos rurais, essa turbulência do mercado ali não vendia. E esse reposicionamento eu falei, eu vou ter que catar alguns imóveis de urbano aí para tentar vender. Eu tenho que colocar dinheiro no meu caixa. E eu tinha alguns imóveis da minha carteira antiga. Quem mora no estado do Paraná vai lembrar que existia um jornal na época chamado Alô Negócios. Esse jornal Alô Negócios, você comprava ele e tinha os classificados ali. Lembra dos classificados? Os mais antigos aí da minha idade vai saber. Você fazia o classificado, a Gazeta do Povo ainda tem alguns no estado do Paraná. São Paulo, a Folha de São Paulo, né? Tinha o jornal O Globo, no Rio de Janeiro. Usava aqueles classificados lá para você identificar os imóveis. E eu fiz uma seleção rápida no Alô Negócios de alguns imóveis que estavam à venda e tinha um terreno ali, numa zona rural, um terreno no perímetro urbano. E eu liguei para o proprietário, perguntei quanto que ele queria naquele imóvel, ele falou o preço. Eu falei, eu vou trabalhar a sua propriedade, posso fazer? Olha, a coisa é tão feia nesse lugar que tem uma polícia no estado do Paraná chamada BOP, Rony. Nem a Rony entra lá. Eu falei, mas não tem problema, o senhor aceita que eu faça a venda do seu imóvel? Eu falei, quanto o senhor quer? Ele falou, eu quero 60 mil. 60 mil reais. Eu falei, eu vou trabalhar por 75, né? O senhor aceita pagar 15? Ele concordou. Na época não tinha WhatsApp, não tinha rede social, era telefonão. Eu lembro que eu tinha um Nokia, o 91, acho que era o 5160, 2160, aqueles azulzão lá, era o que eu usava para fazer meu trabalho. Mas era com aquilo lá que eu falava com o meu cliente. Ficava horas para carregar aquele troço lá. O proprietário aceitou e nessa sexta-feira, quando chegou a sexta-feira, descia na rua do meu escritório o seu Santinor, com carrinho de reciclado. Esse cara parou ali o carrinho e falou assim para mim, você vende
terreno para fazer uma empresa de reciclagem, eu estava tão desanimado, sentado ali na marquise por lá de fora do meu escritório. Na época, meu escritório chamava Carvalho Imóveis. E sentei na marquise. Ele falou, olha, eu tenho um terreno que talvez lhe atenda. Só que é numa região metropolitana. Eu tinha um ninho, nessa época, a coisa tão feia que a caminhonete já tinha ido. E eu tinha um ninho branquinho, que era a única que eu decorei a placa até hoje. Que era a placa 9310. 2 portas. Não tinha nem combustível. Nem combustível tinha no meu ninho. E o oficial de justiça que ele recolheu porque eu estava com as parcelas atrasadas. Então eu tinha que deixar 2 quadras. Pra vocês verem que a coisa estava feia. Eu tinha que arrumar um emprego na segunda-feira. Aí o Santinor falou, vamos ver o terreno? Eu falei, eu não tenho combustível. Ele falou, eu arrumo o combustível. Ele colocou ali, acho que 20, 30 reais e fomos ver o terreno. Olhou lá, gostou. Né? Realmente, quando nós chegamos lá, o terreno, a rede de luz, pessoal, era tudo fiação. Tinha uma rede principal. Esse imóvel ficava no município de Piraquara, estado do Paraná, e o bairro era Holandês. Precária, a coisa era feia lá. Se você puxar Google aí, você vai ver que existe esse bairro até hoje lá. E a empresa do seu Santinor está até hoje lá. E o mais bacana é isso, a empresa do seu Santinor está até hoje lá. O Santinor comprou o terreno, voltamos para o escritório, ele entrou dentro do carrinho de reciclado dele, de um saco, ele tirou lá 15 mil reais, tudo notinha de 100, dentro de um penalzinho, deu o sinal de negócio, e eu retirei 3 mil, paguei a minha secretária de imediato, fui correndo no banco, depositei os 12 mil do sinal de negócio pro proprietário, e na segunda eu finalizei aquele contrato. Paguei minha luz, paguei um salário da minha secretária e tive um final de semana um pouquinho melhor. Quando eu chego na segunda-feira, veio um senhor do Mato Grosso do Sul, dono do hospital, ele é de Dourados, Dr. Caio. Ele veio com a filha dele, Aline, e queria comprar um imóvel porque a filha ia casar. E eu vim cedinho para o meu escritório para me finalizar aquele contratinho daquela vendinha. Daí eu falei, olha, Dr. Caio, eu tenho 3 opções aqui onde o senhor quer. Quero o bairro Capanibuia, naquele momento, em Curitiba. Eu tenho um imóvel de 178 mil reais, eu tenho um imóvel de 600 mil reais, eu tenho um de 890 mil reais. Isso em 2009, pessoal. Falei, vamos ver o de 890. Fomos ver, era perto do Detran, tem um Detran ali nesse bairro ali, e ele queria muito aquele imóvel para a filha dele. Comprou o imóvel, pagou à vista, eu ganhei 6% de comissão, e graças a Deus, a partir daquele dia, a minha vida mudou. Peguei aquele dinheiro, deixei em dia porque entrou 60 mil de comissão. E aí tinha entrado 15, então eu estava com 75 mil. 75 mil para quem estava desistindo, era uma questão de eu me organizar e reestruturar. E aí eu recomecei. Eu diria que eu renasci a partir dessas 2 operações que eu tive que improvisar e não precisei buscar um emprego, que eu ia ter que arrumar um emprego. Não sei o que eu ia fazer na vida, mas ia ter que arrumar um emprego. E essa é uma história de resiliência que eu queria compartilhar com vocês, porque não é só flores a corretagem rural, tem perrengues. E aí isso me levou a criar um método, me estruturar. Eu falei, eu tenho que ter uma saída. E nessa época, pessoal, eu não tinha carteira de locação. E eu não tinha caixa, ninguém me prestava dinheiro, eu tinha o nome sujo, né? Que é o nome inadimplente no mercado, porque o meu... Lembra que eu falei para vocês aqui que o meu Uno AKV9310 estava negativado? Era a minha situação. Aí, peguei aquele dinheiro, organizei a estruturação e comecei a montar uma carteira de locação, que existe até hoje, essa carteira de locação, né? Que eu tenho um time que cuida dessa carteira. Eu falei, eu preciso ter uma carteira de locação no meu escritório para bancar as minhas demandas para eu poder vender fazenda. Pelo menos eu ia passar perrengue, entrava o dinheiro para pagar as despesas do escritório, pagar a secretária, meu combustível, e foi a minha saída na época. Então, entre erros e acerto, eu fui estruturando. Aí chegou um ponto que eu tinha uma carteira de locação estável, me permitia cobrir todos os meus custos da operação, e eu parei de atuar só em uma cidade de imóvel rural. Eu passei a atuar em 5 cidades, 8 cidades, aí depois eu fui para umas 20 cidades, que é o nível de Campos Gerais dos nossos escritórios, daí foi para nível de Paraná, depois a gente montou no Cerrado, daí a gente começou por Roraima, depois a gente trouxe o escritório para Cuiabá, e hoje a gente atende 8 estados lá. Mas essa história, ela é um marco na minha vida, porque na segunda-feira eu ia ter que arrumar um emprego, não tinha o que fazer. Mas Deus foi bom comigo, eu consegui vender para o seu Santinor na sexta, e consegui vender para o Dorcai na segunda-feira. Cara, eu sempre falo, vocês não podem subestimar um corretor de imóveis rurais, ou um vendedor.
ele ressurge das cinzas. Da forma que você está com a tua conta negativada, você ressurge das cinzas. Mas isso, o que me levou a isso, pessoal, na prática? Ela me levou a criar um método. Eu tenho que ter método, eu tenho que ter reserva de dinheiro, eu tenho que me posicionar. E esse medo de ficar sem dinheiro e ter que arrumar um emprego que eu não queria arrumar, fez eu... Sebo nas canelas que a gente usa, né? Então foi isso que aconteceu.